Olá pessoal, quantas vezes a gente para pensar na ressurreição ou na vida e na morte e suas consequências? Veja que ensinamento interessante nos traz o primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. Diz assim: E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Veja que aqui nos dirige para pensar que o aguilhão do pecado é como se fosse o veneno, né, de uma picada. É o pecado. Esse é o aguilhão da morte, é o pecado. E também nos fala que a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? É porque a lei define o que é pecado e condena o seu transgressor. Por isso que ela é a força do pecado. Ela aponta para aquilo que está em desacordo com o que Deus nos orienta. E veja o que no final, lá no versículo 58, nos fala: Portanto, amados, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Veja que a reflexão a respeito do que espera no inferno é algo muito sério. Isto foi uma meditação que me ajudou muito a mudar os meus caminhos. Como fala lá em Apocalipse 20:14, lá diz o seguinte: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Veja que tanto o inferno como a morte foram lançados no lago do fogo. Esse é o destino final até do próprio inferno. Muita gente acha que o inferno é o caminho final daqueles que não forem salvos, que não estiverem morando com Deus. Mas ainda o inferno será lançado no lago de fogo. É um local pior ainda do que o inferno. E a morte vai ser lançado junto lá também. Agora imagine quando a gente tem um pesadelo, alguém tem um pesadelo, acorda assustado. Imagine o que é passar a eternidade no lago do fogo, lá no inferno, tendo tormento diário e constante, sendo atormentado constantemente. Isso é uma coisa que todos deveriam parar, pensar a respeito, mesmo quem já se converteu. Isso aí vai levar a refletir mais, a ter mais cuidados ainda para não manchar as suas vestes brancas. Aqueles que já se transformaram sua vida, já estão procurando viver conforme Jesus orientou. Então isso aí serve de alerta para todos nós, porque veja bem, lá no versículo 26 desse mesmo capítulo 15, diz o seguinte: O último inimigo a ser destruído é a morte. Veja que é algo que a gente tem que lutar, combater todas as situações da vida que se nos apresentam para a gente estar andando correto diante de Deus. Porque se a gente for de refletir, nós vamos deixar de praticar muitas coisas. Vamos pensar melhor, vamos ter mais cuidado com as pessoas, ter mais cuidado com aquilo que Jesus nos apresentou para praticar mais a passagem por esta vida. E no final, vamos ter sempre o seguinte: a morte deixará de existir por toda a eternidade. Não vai existir mais morte. Então, o nosso esforço é lutar com todas as nossas forças, com toda a nossa determinação, para fazer o que Jesus disse: seguir os seus caminhos, negar-se a si mesmo, deixar de fazer coisas que nos agradam, mas desagradam a Deus, para que a gente possa um dia ser eleito, selecionado para viver com nosso Deus, nosso Pai, na eternidade. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas também. Inscreva-se nesse canal para receber outras mensagens de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.